começando mais um vídeo e a pedido de um dos nossos inscritos, hoje eu trouxe o Corsair Air 240, esse gabinete cubo que está aqui do meu lado. Ele está disponível na cor branca, que é esse modelinho aqui, caso vocês não tenham notado, ele é branco. E a gente tem a versão dele em preto. A Corsair fez uma jogada bem legal nesse gabinete, que ela em si não decidiu onde fica a parte de baixo ou a parte de cima. É o usuário que fizer a montagem da máquina que vai decidir o ângulo que o gabinete vai ficar. Uma coisa legal também é que apesar dele ser um gabinete cubo e ele ter esse design mais compacto e pequenininho, ele também aceita placas-mães micro ATX. Isso faz com que ele seja um gabinete interessante para pessoas que gostam de mais performance, que usam o computador para outras coisas e não só para Office, Facebook e coisas de escritório. Aí, claro, ele não é um gabinete tão pequeno quanto alguns outros modelos que a gente tem que só aceitam placas mini TX, mas ao menos a gente abrange a quantidade de pessoas que podem sim se interessar por esse gabinete. O design que a Corsair fez para esse gabinete é um design mais clean, é um pouco mais discreto e tal, mas do jeito que eles montaram esses filtros, eu achei que ficou um design bem bonitinho, porque eu não sou muito fã de design clean, mas eu achei bem bonito ele. Na parte de cima, na parte de baixo e numa das laterais, a gente tem filtros. E numa das laterais, a gente tem essa janela acrílica. Achei legal essa janela acrílica porque ela é grande. Ok, a gente tá falando de um gabinete pequeno, eu tô falando que ela é grande, comparando com um gabinete pequeno, tá, gente? Dá pra ver todos os componentes do computador por essa janela. Ela não é aquelas palhaçadas de janela escura, ela é uma janela acrílica bem transparente. Então a gente consegue ver direitinho como ficou a montagem dos componentes do gabinete. Provavelmente durante esse vídeo eu vou falar sobre superior, inferior, frontal, traseiro e lateral. Sigam essas instruções com base no logo da Corsair virado para cima. E caso vocês optem por esse gabinete, vocês decidem daí qual é a parte inferior, superior, lateral, mas eu estou definindo neste momento qual que eu vou utilizar nesse vídeo. Só para não ficar palhaçada, né, gente? Então vamos lá. A gente tem numa das laterais esta janela acrílica aqui. Uma coisa que eu achei legal e não achei legal ao mesmo tempo é que a gente tem esses parafusos aqui que não caem. Só que a Corsair só colocou isso em duas das chapas. Aí eu não entendi, porque podia ter colocado esse tipo de parafuso nos 8 parafusos, não só em 4. Não sei se foi por redução de custo, mas eu achei que ficou feio colocar 4 parafusos legais que não se perde e 4 perdíveis. Adorei essa palavra, perdível. Acabei de criar a categoria de parafusos perdíveis. A gente vai ter essa parte superior aqui, que tem a continuação do design da frente, que vai ter essa gradezinha na parte de fora e um filtro aqui na parte de dentro. Vale ressaltar só que as laterais, definidas por esse vídeo, né, no caso, são de metal e essa parte aqui, ela é de plástico. Ela é do mesmo material que essa parte do painel da frente aqui. Essa parte aqui também é de metal e ela tem esses parafusinhos aqui que não soltam. E por fim a gente tem a parte inferior, que também é de plástico e os parafusos caem. Na parte da frente, como eu citei a recém, ela é de plástico. A gente vai ter no painel frontal, que fica nessa parte frontal, duas USBs 3.0, entrada e saída de áudio e os botões de power e o botão de reset. A unidade de medida da dimensão desse gabinete é centímetro. E a gente vai ter 39.7 por 26 por 32. Esse comprimento aqui do painel frontal para a parte traseira é 39.7. Agora, o que vai ser altura e o que vai ser largura, aí é você que decide. Pra galera que tá querendo montar um PC legalzinho pra jogar e essas coisas assim, coisas importantes. O comprimento máximo que a placa de vídeo pode ter é 29 centímetros. A altura do cooler do processador não pode passar de 12 centímetros. E o comprimento máximo da fonte que esse gabinete suporta é 22 centímetros e meio. Quando a Corsair projetou esse gabinete, ela focou bastante na parte do fluxo de ar. Então a gente vai ter suporte a bastante cooler. E ele em si já vem com 3 coolers de 12 centímetros, 2 instalados aqui na parte da frente e um instalado aqui na parte superior. Vou colocar a câmera mais próximo para a gente conseguir ver de perto como que funciona esse gabinete. Então, gente, aqui a gente tem a parte frontal do gabinete.
aqui a parte superior, traseira e aqui as laterais. Então a gente tem instalados aqui dois coolers, um em cima do outro, de 12 centímetros, e na parte superior aqui a gente tem mais um cooler de 12 centímetros também. Aqui nessa região a gente pode instalar mais um cooler de 12 centímetros, e nessa região aqui a gente pode fazer a instalação de mais dois coolers de 8 centímetros. E nessa lateral aqui a gente pode fazer a instalação de mais um cooler de 12 centímetros. Se é a lateral esquerda ou a direita, aí não sou eu quem decide. Mas provavelmente essa aqui vai ser a lateral que vai ficar perto dos HDs, pelo fato da outra lateral ser de acrílico, e normalmente é mais interessante colocar a janela de acrílico junto com a placa de vídeo e a placa-mãe. Aí assim, a gente tem aqui a parte inferior do gabinete, e a gente pode fazer a instalação de dois coolers de 12 centímetros também. Por isso que eu tava falando pra vocês que é vocês que vão decidir que parte que vai ficar pra baixo. Porque a gente pode colocar o cooler em qualquer local, só não é interessante colocar na parte de baixo. Sendo assim, a gente pode fazer a instalação na parte de baixo e virar o gabinete, ou deixar como a gente estava antes. Então, gente, essa aqui é a parte de cima, e aqui a gente vai ter 3 baias para HDs 2.5. Essas baias aqui são pequenas, tá? Elas não são baias 3.5 adaptáveis para 2.5, elas são exclusivas para 2.5. Essa aqui é a parte de trás do gabinete, aqui a gente coloca os dois coolers de 8 centímetros, e aqui a gente tem esse parafusinho aqui, que ele também tem aquele esquema de não ser perdível, e tirando essa chapinha aqui, a gente tem acesso às baias 3.5. Elas são baias 3.5 com adaptação para 2.5. Então a gente pode fazer a retirada das baias extras que a gente não está usando para liberar espaço, porque afinal todo o projeto desse gabinete é para te dar a opção e manter bastante esse fluxo de ar, para também não queimar nenhum componente, não tem problema com essa questão de temperatura. Aproveitando que a gente está na parte de trás, eu já deixo aqui a dica informando que a gente tem 4 slots de expansão, então dá para colocar 2 placas de vídeo aqui bem tranquilo. Aqui é o espaço que a gente vai colocar a fonte. Lembrando, gente, que esse gabinete não tem parte de cima, parte de baixo. Então eu não posso dizer pra vocês que a fonte fica na parte de baixo ou na parte de cima, tá? Mas como referência, eu vou dizer que essa parte aqui é a parte de baixo que eu defini no início do vídeo. Então sigam o meu raciocínio. Então aqui, seguindo comigo, a gente tem a parte da frente e a parte de cima. Agora a gente vai virar o gabinete. E aqui a gente consegue ver que tem um parafusinho lindo e maravilhoso. Desencaixando ele, a gente pode retirar essa gaiolinha das baias 2.5. O mesmo acontece com essa gaiolinha das baias 3.5. Ou seja, a gente decide quais a gente vai usar, como a gente vai fazer esse gerenciamento, e o resto a gente retira. Então aqui a gente voltou para a parte de cima, que eu defini que era a parte de cima no início do vídeo, e girando para o outro lado, a gente encontra o local onde a gente faz a instalação da placa-mãe. O espaço que a placa-mãe vai ocupar vai depender de qual é o padrão dela, se ela é uma mini TX ou se ela é uma micro ATX. Essa região aqui é onde vai ficar o espelho da placa-mãe, e aqui a gente tem vários locais para fazer o gerenciamento dos cabos. Aqui a gente tem essas borrachinhas que nos ajudam a manter o cabo no lugar, ele vai ficar solto. Então a gente pode optar pelo cabo ou um pouco mais para a esquerda, ou no meio, ou para a direita, que essa borrachinha vai prender bem. Aqui a gente tem um outro local para fazer uma fixação mais rígida dos cabos. E aqui é o espaço que a gente tem para fazer a instalação das placas de vídeo, ou da placa de vídeo, como vocês preferirem. Aí vocês vão me perguntar, pois é, esse gabinete ele suporta radiadores? Sim, ele suporta radiadores, só que a gente vai ter uma quantidade diferente dependendo da placa-mãe que a gente colocar. Ambas as placas-mães, a Mini ITX e a Micro ATX, elas vão ter suporte simples ou duplo aqui na parte frontal. Agora, como todo mundo sabe, a gente tem esse espaço aqui que vai ser mais utilizado ou menos utilizado. Se a instalação for de uma placa-mãe Mini ITX, que ela é um pouco menor, a gente pode fazer a instalação de um radiador nessa região aqui. Caso seja uma placa-mãe Micro ATX, ela vai ocupar mais espaço e aqui não vai ser possível fazer a instalação do radiador. E era isso que eu tinha pra falar sobre esse gabinetezinho aqui hoje. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários.
que a gente responde pra você. Se você gostou desse vídeo, não sai sem dar like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E dessa vez também pode ser pra aquela galera entusiasta, menos pra galera que quer placas mães Full ATX. Triste. Então, gente, era isso. Eu me fui. Até a próxima.